noite, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo o vídeo. E nesse pequeno trabalho nós vamos explicar um pouco sobre o QoS. É uma diferente aplicação dos fabricantes Huawei, Juniper e MikroTik. O conceito básico dos princípios, quando você vai aplicar QoS, e tentamos realizar prevenir e gerenciar os congestionamentos na rede, IP, né? Reduzir a perda de mensagens, controlar o tráfego na rede, fornecer a largura de banda exclusiva para alguns serviços e realizar suporte de serviços em tempo real, né? Na verdade, essa apresentação visa ter um esclarecimento global, né, da questão do QoS e da diferença da aplicação das configurações nesses três fabricantes, no qual foi mencionado no slide anterior. Correto? Nós temos esse pequeno cenário, o qual está sendo exemplificado aí para o fabricante Huawei, né, onde temos um servidor, né, dentro de uma rede junto com o PC, temos os roteadores, dispositivo A, dispositivo B, e já temos outro computador conectado aqui a outra rede e a saída para a internet, né. Dentro dos fabricantes Huawei existem alguns critérios que devemos obedecer para poder criar esse tipo de serviço de QoS, né? Primeiramente a gente precisa definir uma ACL, que é uma Access List, e definir de acordo com o número qual tipo de ACL que a gente vai utilizar. Sendo assim, nós temos três tipos: a básica, a avançada e a de MAC address. No exemplo a seguir, a gente está utilizando uma ACL de nível básico, né? ACL 2001. Nesse exemplo aqui ele está utilizando dois ACLs, 2001 e 2002, para duas origens distintas, certo? Logo após devemos configurar a classificação que iremos realizar com os pacotes. Isso quer dizer, a classificação realizada com base na origem na qual definimos no slide anterior. Isso quer dizer, se temos definido a ACL aqui, iremos marcar ela aqui de acordo com a classificação que iremos fazer. Isso quer dizer, deveremos definir a origem que iremos utilizar, precisamos definir a classificação desses dados que irão ser marcados de acordo com a ACL, e logo após a classificação devemos definir o comportamento que irá ser feito. Isso quer dizer, a partir daí a gente começa a utilizar realmente o que a gente quer fazer. Então nesse exemplo aqui a gente define o tráfego behavior, que behavior é o comportamento, e ele está descrito como comportamento 1, né? Ele está dizendo que o limite a utilizar é 5000, certo? Isso quer dizer 5 MB, a largura de banda máxima que ele pode utilizar para o tráfego para o servidor, certo? Para o tráfego cuja taxa é CEDA 5, mais M não é igual a 6, o tráfego é encaminhado diretamente. Quando a taxa de tráfego excede 6 MB, o tráfego não é conforme é tratado e encaminhado como fluxo de tráfego de melhor esforço. Isso quer dizer, a partir da coloração que a gente utiliza aqui no comportamento do tráfego, né, que a gente utiliza, é que vai definir o que realmente vai fazer, certo? Então esse aí a gente pode seguir para o comportamento, né? Definir o comportamento de tráfego, definir o limite de taxa de tráfego do PC 1 para 2 MB. Quando a taxa de tráfego excede 2, o tráfego é conforme é descartado. Então isso quer dizer, aqui eu estou usando o comportamento como classificador vermelho e estou comentando essas configurações. Na política, que também pode ser definida, eu vou utilizar o comportamento e o classificador no qual nós utilizamos anteriormente. Essa política e esse classificador nos auxilia na questão do QoS. Neste outro exemplo aqui, a gente está continuando o exemplo, a gente está aplicando as configurações da interface. Se a gente conseguir entender aqui um pouquinho, a gente definiu um classificador, definiu um ACL para colocar dentro desse classificador e definiu um comportamento para a classificação dos pacotes. Então, e definiu também aqui, ó, uma política de tráfego. Então, na interface eu vou ter que a Traffic Policy vai ser a política no qual definir para os dados que entram. Eu tanto posso fazer o filtro para os dados que entram, para os dados que saem, certo? Já a gente tem um outro cenário com o fabricante Juniper, né? Na camada total, camada de acesso aí, no qual a gente tem esse exemplo aqui de redes que a gente vai poder estar utilizando, certo? Nesse exemplo aí,
Esse exemplo aqui mostra como é que configura o QoS em um computador independente das séries dos equipamentos da Juniper, certo? Ele não considera o aplicativo COS, né, através da rede, nos quais pode implementar configurações diferentes, tanto na entrada como na saída, oferecendo um tratamento diferenciado para as diferentes classes em conjuntos de nós de rede. Nesse exemplo aqui a gente está criando um mapeamento de classe, né, uma classificação dos pacotes, né? São vários. É muito grande o código, mas eu peguei um exemplo pequeno para que a gente possa ser bem objetivo no que a gente quer explicar. Então aqui a gente tem dentro do Fire, né, uma classificação de pacotes para VoIP, onde a origem e o destino é a rede 92.168 1/28 e 1.2/28. Ele também especifica a porta e especifica o que ele vai fazer, qual a prioridade desse tipo de tráfego, certo? Existe um outro termo para controle de rede, né, que a gente vai verificando quais as tratativas que ele vai fazendo. Aqui ele está fazendo encaminhamento através das classificações, isso quer dizer, encaminhamento de classe quando é tipo app, que são aplicativos, e-mail, o banco de dados, o sistema, o vídeo, o melhor esforço, a voz e a rede. Então ele começa a classificar em numeradas filas para poder fazer a devida tratativa dos pacotes que são originados. Aqui a gente está vendo um exemplo de aplicar a devida configuração que a gente faz de classificação e enfileiramento das interfaces desse equipamento. Se a gente for analisar o desprendimento de esforço para esse tipo de equipamento aqui, é algo mais complexo, precisa de um bom entendimento do protocolo para a gente poder aplicar, né? Não, é um roteador bastante recomendado, né, na área de redes, de backbones, de servidores, mas é algo que precisa de um conhecimento bastante aprofundado para que a gente possa tratar da maneira certa, né? É bom, é eficaz, eficiente, mas é mais complexo. Já no outro fabricante que a gente possui como um dos principais que iremos mencionar, nós temos o MikroTik, né, que com base no sistema Linux, ele utiliza o Mongo para fazer a marcação de pacotes, né, então uma interface totalmente interativa, através de um sistema aplicativo chamado Inbox, você pode realizar esse tipo de configuração. Aqui tem um exemplo que a gente pode utilizar de marcação de serviço TCP, onde com o protocolo que eu vou utilizar, com a porta de destino, né, e eu estou marcando aquele pacote lá. Então é algo bastante simples que a gente pode estar utilizando, inclusive a gente pode definir o tipo de DSCP utilizado, que vai caminhar, e ver a prioridade que a gente pode definir, justamente nas configurações. Possui um monitor que nos auxilia a verificar as marcações dos pacotes, quantos bits está sendo totalizados daqueles pacotes utilizados. Bem, pessoal, de recomendação que a gente pode estar indicando para quem está iniciando essa questão de marcação de pacotes, a gente pode estar indicando o MikroTik, porque é algo bem simples, bastante rápido para quem quer ser objetivo. Em segundo plano, a gente pode estar indicando a RAW, que é um pouco mais intermediário, né? E a gente pode, por outro, estar indicando a Juniper para quem tem um conhecimento mais avançado nessa questão de QoS, de protocolos de rede, de tratativa que deseja realizar. Pronto, é isso. Obrigado pela compreensão. Boa tarde.